Olá, irmãos, olá, amigos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o desejo do seu coração, a sua necessidade, mas seja o que for, que nesta hora Deus te abençoe. Aqui mais uma vez com vocês, o evangelista José Luiz, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos relatar aqui um testemunho de cura de duas irmãs. Esse testemunho está na mensagem A Fé é o Sexto Sentido, pregada pelo irmão Branham num sábado, dia 11 de junho de 1960, nos Estados Unidos da América. Então, esse é um caso de duas irmãs que moravam possivelmente na mesma rua, eram vizinhas, e aquele tipo de irmãs que andam junto para a igreja e que estão sempre ali, uma perto da outra. E acontece que naquela ocasião, em um determinado tempo, naquela localidade, estava acontecendo campanhas do irmão Branham, campanhas de cura, campanhas evangelísticas, e elas propuseram em seus corações de irem até estas reuniões do irmão Branham e propuseram em seus corações entrarem na fila de oração, receberem a oração e serem curadas pela fé, com fé em Deus. Então, este vídeo nós vamos ver um pouquinho aqui como ocorreu tudo isso, porque quando elas receberam a oração, elas não foram curadas instantaneamente. Teve um tempo, de aproximadamente 15 dias, para poder elas receberem a cura. Então elas tinham que exercer a fé, elas tinham que exercer este sexto sentido, elas tinham que confiar, porque quando elas entraram na fila de oração, o irmão Branham revelou os segredos de seus corações, disse a elas quem elas eram e qual o motivo delas estarem ali, e orou por elas e disse que elas estavam curadas. E elas não foram curadas naquele momento, elas tiveram que esperar até o momento que Deus manifestasse a cura em suas vidas. Então, nós vamos ver isto aqui nesta mensagem, o sexto sentido, um pouquinho, e isto será bom para todos nós, não só para mim, mas para todos vocês, porque isto irá aumentar a fé de todos. A fé, o sexto sentido, irá operar na sua vida. Então, vamos ver. Aqui, há algum tempo, em uma das minhas reuniões, houve uma senhora que veio à plataforma e ela tinha o estômago ulcerado, sangrando, e o Espírito Santo começou a falar, a revelar, e ela sabia que eu não conseguiria fazer aquilo, revelar os seus segredos, e ele disse quem ela era, e disse que ela tinha o estômago ulcerado. Então, quando ele veio, o Espírito Santo, ele disse: assim diz o Senhor, você está curada, irmã. E ela foi para casa. E havia uma senhora, uma outra senhora, a vizinha dela estava vindo na fila de oração. Ela tinha um tumor na garganta. E quando chegou a vez dela, na fila de oração, ele, o Espírito Santo, lhe disse quem ela era, de onde ela veio, tudo sobre ela. Ela respondeu: tudo isto é certo. Disse o Espírito Santo: assim diz o Senhor, você está curada. Então essas duas irmãs vieram naquela noite juntas ao culto e elas receberam a oração e foram. Então elas não se sentiram diferentes naquele momento. Isso não tem nada a ver, diz o irmão Branham, nada a ver como você se sente naquele momento. Afaste-se desses sentidos da incredulidade. Você não pode depender deles, porque isto é a evidência das coisas que você não vê. A fé prova, sente, cheira, ouve. É outro sentido a fé, não esses sentidos naturais. Observe o que aconteceu com aquelas duas irmãs. Cerca de 2 semanas se passaram. Essa mulher, com o estômago ulcerado, tentou comer e parecia que ela ia morrer, mas ela ainda continuou. Ela disse: há algo sobrenatural nisso, porque aquele homem nunca me viu em sua vida, e ainda assim ele me contou quem eu era.
E isso tem que ser Deus, tem que ser divino, porque se compara com a Bíblia. Veio e ela afirmou: e eu conheço aquele companheiro. Eu o ouvi pregar e ele não tem escolaridade, ele não sabe nada dessas coisas e me contou tudo sobre isto, sobre mim. E o mesmo homem disse: assim diz o Senhor. E se ele é um servo de Deus, ele não poderia afirmar isso se ele apenas pensou, fosse apenas um pensamento, como muitos estão fazendo por aí, apenas pensando e profetizando o que Deus não mandou. Então, é o Espírito Santo falando através dele que você está curada. E ela continuou: e seu marido era um cristão, e seus filhos, e ela disse que foi ver a sua amiga em sua rua, a qual tinha um problema semelhante. Mas ambas propuseram em seus corações que elas tinham aceitado que isto era Deus. Isto encerrou o assunto, porque elas aceitaram a cura. Então, certa manhã, as crianças tinham ido para a escola e ela estava lavando os pratos. E ela mal podia comer qualquer coisa, porque a úlcera iria simplesmente queimá-la. Ela estava lavando os pratos e ela contou: de repente, veio uma forte sensação de refrigério. E ela continuou, pensou: o que foi isso? Eu me senti tão estranha, um sentimento tão leve e refrescante passou sobre mim. Bem, ela continuou lavando a louça. Em poucos momentos ela sentiu-se com muita fome. Então ela foi até a mesa e as crianças haviam deixado um pouco de aveia no prato. Então ela pegou aquela aveia com uma colher e comeu com um pouco de torrada. Ela pensou: bem, como de costume, talvez eu vomite em alguns momentos. E assim ela continuou comendo. Logo tudo estava bem. Então ela foi e provou novamente. Estava tudo bem. Então ela realmente teve um jubileu gastronômico. Ela foi, fritou alguns ovos, um grande pedaço de bacon, preparou uma xícara de café e ela comeu realmente. Ela continuou lavando os pratos por algum momento, então ela se pôs ali e se pôs de pé. Ela se sentia bem, ela levantou as mãos e começou a louvar a Deus, correndo pela rua, para lá e para cá, glorificando a Deus. Ela ia contar à sua irmã, aquela vizinha que também recebeu oração, o que havia acontecido. Então ela, quando chegou lá na casa daquela outra irmã, daquela pequena senhora, ela estava também andando para lá, para cá e sacudindo o lençol da cama o mais forte que podia. Então ela perguntou, indagou: bem, o que está acontecendo, irmã? Ela respondeu: olha, aquela coisa saiu do meu pescoço. Eu não consigo encontrá-la no lençol. Estou balançando aqui para um lado e para o outro, procurando e não estou encontrando aquilo. Não consigo encontrar em lugar algum. Foi embora. Oh, o que foi aquilo? O que aconteceu, irmãos? Oh, aquilo foi a fé, porque elas agarraram aquele sexto sentido da palavra de Deus, que não aceitaria o não da parte do diabo como resposta. Elas vieram à reunião cerca de 2 meses depois, as duas, e me contaram como elas foram curadas e tudo mais. O que foi isto? O sexto sentido, aquele sexto sentido, a fé, aquele sentido de poder, aquela coisa que as libertou. Oh, não porque eu orei, mas porque elas creram, elas aceitaram, elas receberam aquilo, e isto concluiu o assunto. Então é assim que Deus faz, é assim que opera o sexto sentido. Você recebeu a promessa, mas você tem que crer, você tem que continuar crendo que Deus irá em um certo momento, na hora que Ele determinar, na hora que Ele determinou,
então acontecerá. Você recebe a promessa, mas você terá que esperar ainda um mês, um dia, uma semana, 15 dias, um ano, 2 anos, seja o que for, e tendo fé, agarrado naquilo, crendo que foi Deus que te prometeu, porque se foi Deus que te prometeu, aquilo virá. Agora, se não foi Deus, foi só uma profetada de alguém por aí, então, olha, tem uma chance de 100% de não dar certo. Mas se for Deus, há uma chance de 1000%, de milhões de por cento de dar certo. Então, se é Deus que te fez a promessa, como fez aquelas 2 irmãs ali atrás, naquela reunião, elas propuseram em seu coração, elas ouviram falar que o grande evangelista, William Marion Branham, estaria na cidade. Então elas propuseram em seu coração: olha, este homem ora pelos enfermos também, nós vamos lá e nós vamos ser curadas. Então elas propuseram isso no seu coração. Se você tem um problema, se você está em alguma situação difícil, se você tem uma enfermidade, creia também que Deus pode todas as coisas, que Deus pode operar em teu coração, porque Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que operou através de Paulo, Ele é o Deus que operou através do evangelista irmão Branham, e Ele é o Deus que continua operando hoje. Então creia em sua promessa, creia em Isaías 53, que Ele te dará a vitória. Então Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de nos ajudar assinando o nosso canal, dando like, ativando o sininho das notificações, porque Deus é poderoso para trazer grandes e poderosas mensagens para abençoar a tua vida. Fica com Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.